A Citroën sabia muito bem onde o Aircross precisava melhorar, tanto que ela acertou nos pontos de melhora desse carro aqui. E é sobre eles que nós vamos falar nessa avaliação. Claro, a gente vai falar dos defeitos, onde ele ainda precisa melhorar também, mas principalmente onde a francesa acertou em cheio. E tu quer saber então todos esses detalhes? Vem comigo, vem conhecer tudo sobre o Citroën Aircross de 7 lugares. Vamos lá! Mas bora, meu filho, antes de começar a assistir esse vídeo para valer, deixa um like aí e também se inscreve no canal. Se não fez isso, bora, aperta o botão, aí a gente começa para valer. Bom, vamos começar mostrando o Aircross, vamos fazer um giro e mostrar tudo que mudou nesse carro. Aqui na dianteira, tudo que mudou foi nada. Bom, e aqui na lateral, o que mudou foi nada. E na traseira, nada. Pois é, mas no interior ele mudou. E é pra lá que você vai agora saber o que mudou nesse carro. Vem! Já estamos no interior do Aircross e nós começamos mostrando o acabamento, nos pontos em que esse carro melhorou. Começando pelo volante, o couro daqui melhorou, a qualidade está melhor. Assim como nos bancos, melhorou também. E nessa parte aqui do painel, agora é soft touch, não é aquele plástico duro. Então, uma evolução do Aircross em acabamento. Mas a gente não pode deixar de falar que os plásticos, eles estão presentes no topo do painel, na parte inferior e nas portas. A qualidade não pode ser chamada de boa. Nisso aqui, o Aircross mostra que ainda tem onde melhorar em acabamento. Mesmo com essa fusão de plásticos diferentes, como o Black Piano, esse imitando o aço escovado, a qualidade ainda não é boa não, viu? O Aircross precisa melhorar nesse ponto, mas ele evoluiu, sejamos justos. E aí a gente já parte para falar de outros aspectos desse carro, como por exemplo, infotenimento. Central Multimídia está aqui, mas um ponto negativo é que criou-se uma faixa preta aqui no arredor da tela. Cara, eu me sinto assistindo uma TV de tubão, sabe aquelas TVs dos anos 80, anos 90? Pois é, você perdeu a área que você consegue utilizar a multimídia, a Central Multimídia, e ganhou uma faixa preta aqui que não acrescenta absolutamente nada. Outro fator, falta o carregador sem fio aqui. E outro fator também é que você tem uma entrada USB tipo A aqui e uma tomadinha 12 volts, mas entrada USB tipo C só aqui no console central. Ou seja, para os passageiros do banco traseiro. A gente já vai lá, calma. Então, em termos de infotenimento, esse carro acaba pecando, né? Falta uma entrada USB tipo C para quem vai aqui na frente, falta o carregador sem fio também. Bom, outros aspectos que a gente pode citar que melhoraram aqui no Aircross, além de acabamento, são, sem dúvidas, os comandos dos vidros elétricos. Lembra que os vidros elétricos, o comando era aqui no console central? Pois é, enfim a Citroën nos ouviu, resolveu isso. E no banco do motorista, controle para os 4 vidros. E para quem vai atrás, o controle é justamente na porta. Enfim a Citroën evoluiu nisso. E já que a gente está falando da parte traseira, vamos para lá? Eu vou te mostrar como é que é o espaço interno desse carro. Vem comigo. Chegamos à fileira central, se é que a gente pode dizer assim, do Aircross. Porta, na hora que você bate, ela vem com uma força, né? Dá um barulhão aqui, mas vamos lá. Banco dianteiro tá justamente para minha posição de dirigir. Eu tenho 1,73 m, não sou alto, mas eu tenho um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro. Posição legal. Bom, encosto de cabeça tá aqui, tá arrumado, e eu tenho quase um palmo da minha cabeça até o teto. O espaço é muito bom para quem vem aqui atrás. Quem vai no meio tem esse túnel central. Vai brigar por espaço pelas pernas aqui com quem vai ao lado. Não tem jeito. Então, é uma particularidade dos carros brasileiros, né? Você ainda tem esse túnel central mais alto, a perna fica bem inclinada. Mas a gente precisa falar de um aspecto muito interessante que tem aqui, que está no teto, que é esse ventilador. Ele ajuda o ar-condicionado a trabalhar e
manda mais ar gelado para o restante da cabine. Vale ressaltar, ar gelado se o ar-condicionado estiver gelando, porque se for o ar quente, ele vai mandar também. Ele tem apenas a função de espalhar o ar, é um ventilador mesmo, tá? Ele não refrigera ou aquece esse ar. E aí, a gente fala dessa função aqui para falar de um aspecto importante que é a terceira fileira. Eu estou confortável aqui, não é? Mas vamos acessar essa terceira fileira, para isso eu preciso abrir a porta. E aí é que começa essa verdadeira missão. Eu vou baixar aqui o encosto de cabeça, vou puxar essa cordinha que está aqui na lateral e rebater o banco, não é? Só que eu tenho outra cordinha aqui, ó, na parte inferior para conseguir acessar. E o banco, ele só vem até aqui, tá? E aí eu tenho que fazer um verdadeiro contorcionismo para acessar. Vamos lá, para a última fileira. Entrei aqui, saí batendo em tudo que é lugar e pronto. Cheguei aqui na última fileira. Vamos fechar? Para mostrar o espaço aqui, não tá nada bom, viu? Tá bem apertado aqui para mim. Eu vou ajeitar aqui o encosto de cabeça. Sentei, tô com os joelhos muito flexionados. Realmente é bem desconfortável aqui dentro e tá bem encostado aqui no banco, né? Nessa fileira central. E é ruim para entrar e é ruim para sair. Ideal para cá, crianças, pessoas de estatura baixa, acima de 1,70 m, já não fica legal. Você não encontra espaço direito para botar as pernas, enfim, é bem ruim. E isso acaba comprometendo, sabe o quê? Porta-malas, exatamente. Para sair daqui é chato também, viu? Pra gente ir lá falar de porta-malas, bom, eu vou sair, vou tentar, né? Fazer um contorcionismo, ó, já bati o joelho aqui, Ave Maria, bati a cabeça, mas vamos lá falar do porta-malas desse carro, vai, vem comigo. E aí já começa a falar de porta-malas. Vamos abrir? A abertura é só por aqui mesmo, viu? Não tem outro jeito não. E a gente se depara com o quê? Com a terceira fileira. Desse jeitinho aqui, são um pouco mais de 40 litros, mas dá para fazer, sabe o quê? Dá para retirar o banco daqui, de uma maneira bem simples. Olha só, eu venho, puxo essa alavanca e o banco sai. E o banco é leve, viu? São menos de 8 quilos. Basta puxar essa alavanca. É bem facinho mesmo. Do lado de cá tem um triângulo. Pronto. Puxei. E agora eu já tenho acesso aos 493 litros de capacidade. A mesma da versão de 5 lugares. E aí? Mas vamos falar de motorização? Isso é uma coisa importante. Não vou deixar os bancos aqui não, tá? Vou botar de volta. Mas vamos lá falar de motorização. Vem comigo. Tá achando que eu não ia montar o banco não, né? Bora lá falar de motor, vem? O que esse carro tem aqui? O conjunto... Nossa, tá quente aqui, hein, bicho? Ai, tá pegando fogo. O conjunto é aquele 1.0 turbo de 130 cavalos no etanol, 20,4 kgfm de torque. Aliado a ele, uma transmissão do tipo CVT. Meu amigo, como tá quente, viu? Quase queimei a mão aqui. Será que anda bem? Bora, vem comigo, vou te mostrar como é que é o desempenho desse carro. Vamos lá. Bom, vamos começar falando de desempenho. O que a gente sabe é que esse conjunto do motor 1.0 turbo com a transmissão do tipo CVT leva bem o aircross. Você não passa aperto, na hora de você pisar, ele responde, mesmo com 7 pessoas. Você tem uma resposta boa para um carro desse tamanho aqui. Ele é bem melhor do que a Spin, por exemplo, né? A resposta é de fato bem melhor. E olha que a gente está falando de um carro grande, de um carro de aerodinâmica bem ruim, então isso em tese deveria atrapalhar. Mas esse propulsor aqui, ele realmente é muito bom. E uma coisa, um movimento que a gente ainda não viu, pelo menos aqui no C3 Aircross, que na verdade agora se chama apenas Aircross, é a hibridização, ou seja, esse conjunto ele já é oferecido em Pulse, Fastback 2008,
né, com o conjunto híbrido. E aqui na Citroën ainda não chegou. Pode ser que mais adiante isso aconteça. Quem sabe aí numa linha 2028 isso pode acontecer. Mas essa hibridização ainda não chegou aqui. Muita gente vê como um ponto positivo. Então a gente pode de fato elogiar o motor, né, o casamento com essa transmissão do tipo CVT aqui, que realmente é muito bom. E aí a gente parte para falar em dirigibilidade. Direção elétrica, ela pesa de uma maneirinha artificial e em alguns momentos parece que tem, sei lá, uma folga nela, ela parece que demora a responder, mas nas velocidades mais baixas ela é muito boa, né? Ajuda muito nas manobras, fica bem levinha, isso é legal. A gente está falando de um carro grande, muitas janelas aqui, e por mais que você tenha ali uma janela espia lá na última coluna, não adianta muito, sabe? A visibilidade ela fica um pouco prejudicada. Você tem uma coluna aqui que até te ajuda, né? Mas a impressão que você está perto demais também do para-brisa, ele vem na sua direção. O teto tem realmente um espaço aqui. Os retrovisores, eles oferecem uma boa visão, mas falta aqui um alerta de ponto cego. E a gente vai vendo algumas coisas que fazem falta aqui no Aircross. A vocação dele é ser um 7 lugares mais acessível. E ele acaba pecando em muita coisa. Como, por exemplo, a questão da eletrônica. Não tem um controle de cruzeiro adaptativo, não tem uma frenagem de emergência, não tem nenhum controle de cruzeiro tradicional, né? Além do ACC. Então, essa espartaneidade, será que a gente pode dizer assim, acaba custando, né, em termos de dirigibilidade. Ele não oferece muitas soluções, não. Freios são bons, ele freia bem, e olha que eu já precisei usar os freios desse carro, mas aí a suspensão acaba jogando um pouquinho contra, né? Ela tem um acerto que privilegia um pouquinho mais o conforto. Em algumas situações você nota uma inclinação do carro, você nota a traseira balançando em alguns desníveis. Essa questão de dirigibilidade aqui, ela fica bem prejudicada. Você não tem tanta eletrônica e você não tem uma direção tão direta, uma suspensão que colabore tanto assim. É um carro focado realmente em te levar do canto A até o canto B, sem luxo, só com uma capacidade realmente de 7 pessoas. Conforto, bom, a suspensão, se ela não prioriza tanta dirigibilidade, ela acaba levando realmente conforto um pouquinho mais a sério. Ele dá umas inclinadas dependendo da curva, né? Um carro com centro de gravidade mais alto, isso acaba fazendo a diferença, né? Ele chacoalha em algumas situações. Eu tô aqui em rodovia, 100 km por hora. O barulho que invade para cá, dos pneus rolando, do motor e até dos outros carros, ele é aceitável diante de tantas economias que a gente tem por aqui. O isolamento acústico ele poderia ser melhor? Poderia. Mas diante da ideia de ser um carro barato, espartano, dá para aceitar. Vamos lá. Ar-condicionado. Agora ele ganha ar-condicionado digital. E o ar-condicionado, ele é eficiente. E ele conta com um acessório aqui no teto que ajuda a esse ar-condicionado se espalhar melhor. Ele tem uma função aqui Max, né, que eu posso acionar e aí ele joga toda a potência. Isso é muito bom para refrigerar a cabine. E esse ventilador que fica aqui no teto, ele acaba ajudando a espalhar esse ar mais gelado, né, que o ar-condicionado trabalha aqui, principalmente lá para os últimos 2 ocupantes, que ficam um pouquinho mais isolados. Você não tem uma saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro. Então ele cumpre essa função de fazer esse ar mais geladinho chegar a todo o habitáculo. O que falta realmente é uma saída de ar-condicionado para a parte de trás. Se isso aqui lançasse o ar-condicionado realmente, cara, seria muito bom. Seria um grande aliado do ar-condicionado, que trabalha direitinho. Vamos lá. Mais uma coisa que eu sempre falo na família C3, e aí eu já comentei no C3, aqui no Aircross e também no Basalt, são os bancos. Os bancos não são bons. A impressão que eu tenho é de o assento ser curto e o encosto projetar, ele arqueia as suas costas. Ergonomicamente eu não gosto. Confesso que não faz meu estilo não. Isso para uma viagem mais longa pode ser cansativa. Então ficam esses pontos aí a respeito de conforto. Vamos falar agora de consumo. Uma coisa que ficou bem nítida é que esses motores do grupo Stellantis, eles sentiram e muito essa adição de etanol na gasolina. A média diminuiu de uma forma sensível. No nosso trajeto, que a gente faz com todos os carros, é um mistão de cidade com estrada. Eu tenho 12 km por litro. Não é uma média ruim,
mas ela poderia ser melhor. Alguns carros maiores já conseguiram médias melhores aqui nesse nosso teste. É uma evidência realmente que os carros da Stellantis com esse motor 1.0 turbo sentiram em muito essa adição do etanol na gasolina. Vamos ver como é que a Stellantis vai se comportar daqui para frente. Um dos pontos que ela já usou para tentar diminuir o consumo e emissão de gases poluentes. Quem sabe alguma jogada aí do governo com base em uma vantagem de eletrificação que possa agregar a marca foi justamente o híbrido leve de 12 volts, né, com aquela bateria que fica aqui embaixo do banco. Foi uma alternativa, mas ela de fato não é uma alternativa que vai influenciar tão fortemente no consumo. Vamos ver o que a Stellantis deve preparar para os próximos anos em termos de consumo. As conclusões a respeito do Aircross são de que a Citroën agiu de uma maneira assertiva naqueles pontos em que esse carro precisava melhorar, como por exemplo, ergonomia. Você tem os problemas aqui, né, com os comandos escondidos atrás do volante, mas melhorou com os comandos dos vidros elétricos nas portas, incluindo os vidros elétricos traseiros. O acabamento melhorou um pouquinho com o couro dos bancos, do volante e também no painel. Diante dessas questões, você vê que o Aircross é um carro que ainda tem espaço para melhorar, mas já foi melhorando no decorrer de vida dele. Se você precisa de um carro que transporte até 7 pessoas, mas não exija um grande conforto assim, o Aircross pode ser uma alternativa bem acessível. Claro, dependendo aí do seu poder aquisitivo. Mas diante do que o mercado tem hoje, ele é a alternativa bem acessível. Ele vai pecar em algumas coisas, como acabamento, como um refinamento ao dirigir. Você não vai ter tanta diversão assim, você vai se incomodar com a suspensão mais molenga, com a falta de isolamento acústico, mas ao mesmo tempo você vai encontrar nele a praticidade que um carro com essa proposta exige. Então, se você gostou de conhecer esses detalhes a respeito do Aircross, já deixa um like aí e não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho das notificações e quando tiver vídeo novo você vai saber em primeira mão. Por hoje é só, te vejo no próximo vídeo.